Queridos, passando aqui nesse momento para liberar uma palavra de encorajamento nesse início de semana. Que coisa maravilhosa poder saber que acordamos, estamos de pé, glorificando o nome do Senhor, porque verdadeiramente, se não fosse o Senhor, o que seria de nós, não é verdade? Então louve a Deus comigo. Eu queria liberar uma palavra de encorajamento. Seja bem-vindo a essa live. A Bíblia nos declara em Salmo 145 o cântico de louvor e exaltação. Mas, pastora Rosângela, estamos iniciando e já quer falar sobre isso. Ei, nós nascemos para o louvor da glória de Deus, então temos que exaltá-lo em todo momento, porque na adoração um milagre acontece. Quando nós exaltamos, adoramos ao Senhor em espírito e em verdade, não por interesse, não pelo que Ele pode fazer, mas pelo que Ele é, com certeza um milagre acontece, porque a adoração, louvor ao Senhor contínuo, diário, né? Indica o quão nós cremos na sua intervenção a nosso favor. E a palavra de Deus em Salmo 145 diz assim: eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Ou seja, é constante. A Bíblia diz no Novo Testamento: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Aleluia. E aqui nos diz no versículo 2: cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Cada dia, é algo interessante. O salmista não foi à toa que ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele era uma pessoa constante em adorar ao Senhor. Queridos, o salmista adorava ao Senhor 7 vezes ao dia. Não era assim aleatório, não. Ele parava e adorava ao Senhor. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus nos diz no versículo 2, né? Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza é inescrutável. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você está esperando da parte de Deus, mas eu quero te dar uma receita bíblica, que a cada dia eu tento vivê-la, a cada dia, independente das circunstâncias adversas da vida. A Bíblia diz que nós nascemos para o louvor da sua glória, então eu tenho que louvar sem interesse algum, porque a palavra de Deus em Coríntios diz que o verdadeiro amor não busca os seus próprios interesses, né? E muitas vezes nós louvamos ao Senhor pelo que Ele pode dar, não pelo que Ele é. E Ele é amor, Ele é poder, Ele é Senhor, aquele que direciona. Ele é aquele que fecha a porta e ninguém abre, é aquele que abre a porta e ninguém fecha. Ele é aquele que movimenta as águas a nosso favor, e quando vê, você está recebendo uma vitória da causa da justiça, você está vendo um milagre de cura. Ele é aquele que verdadeiramente abre a janela dos céus, faz cair sobre nós a maior abastança para com aqueles que é fiel. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos a cada dia presenciado o cuidado diário de Deus. E se Deus tem cuidado para conosco diariamente, por que nós às vezes não entendemos que temos que ter fidelidade ao nosso Deus? Dia após dia, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Então essa constância, o Otmani já falava sobre isso, né? O obreiro cristão normal,
ele tem que ser constante, tem que haver uma constância. Não posso mudar de acordo com a situação, com as circunstâncias da vida. Não. Olharam para ele, foram iluminados e os seus rostos não ficaram confundidos. Está escrito em Salmo 34, versículo 5. E nós temos que ter essa constância. Seja bem-vinda, Sônia Aparecida. Que Deus ministre ao seu coração com base em Salmos 145. Aí diz assim, a palavra continuando no versículo 4. Uma geração louvará as suas obras, a outra geração, e anunciarão as tuas proezas. Diante de tantas coisas que o Senhor já fez para conosco, para com a nossa família, para com a nossa vida, será que nós temos anunciado? Será que nós temos propagado os feitos do Senhor, as maravilhas do Senhor e o que Ele pode fazer, declarando a salvação em Cristo Jesus, para que outras pessoas sejam alcançadas pelo seu poder? A Bíblia nos declara: uma geração louvará as tuas obras, a outra geração, e anunciarão as tuas proezas. Será que nós temos sido fiel em anunciar as proezas do Senhor? Olha, não se fie por conta de uma situação, duas ou três, quiçá, mas olhe para tudo aquilo que o Senhor já fez na sua história. Olhe para tudo aquilo que o Senhor está fazendo. Porque operando Deus ninguém pode impedir. Não importa o dia mal. Porque a Bíblia diz: basta cada dia o seu mal. Não fique voltado para o seu próprio umbigo. Não fique voltado para as situações de catástrofes, de tragédias, de más notícias. Olhe para o alto, de lá é que vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não tosqueneja nem dormita o guarda de Israel. Aleluia. E a palavra de Deus nos diz no versículo 5, continuando: falarei da gloriosa magnificência da tua majestade, aleluia, e das tuas obras maravilhosas. Olha que coisa linda. É um comprometimento do salmista, e o Senhor deixou isso aqui para nós, para que nós também venhamos nos comprometer com a verdadeira posição do embaixador de Cristo. Nós somos embaixadores de Cristo na terra. E a palavra diz no versículo 5 assim: falarei da gloriosa magnificência da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. Ah, queridos, eu já fui curado de tanta coisa. Eu já passei por tantas coisas. E às vezes passo por decepções, por ofensas, provações, por situações que parece que jamais terão resoluções, por sentenças médicas. Já passei por tantas situações e às vezes passo porque estamos ainda nesse corpo corruptível. Mas eu aprendi uma coisa: eu tenho uma identidade em Cristo. E não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Não importa o que falam de mim, eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Eu tenho uma identidade no meu Deus. Eu tenho carregado uma história de vida, aleluia. E eu aprendi uma coisa. A Bíblia diz em Hebreus 12:15, que a raiz de amargura brotando no nosso coração, ela nos perturba e contamina quem está à nossa volta. Então eu aprendi uma coisa: não adianta ficar carregando amargura. E não adianta ficar aderindo doenças por conta dessas decepções da vida com pessoas, com situações.
eu tenho que entender que eu tenho que ter uma saúde que foi conquistada no Calvário por Cristo Jesus nosso Senhor, quando ele disse tetelestai, consumado está. Ali no Calvário ele levou sobre si as minhas dores, carregou consigo as minhas enfermidades, e pelas chagas dele eu fui sarada. Então eu não me guio por vista, nem pelo que eu vejo, nem pelo que eu sinto, eu me guio por fé. Ainda que eu esteja sentindo alguma coisa, eu quero declarar a cada dia: sintoma falso, bate em retirada, porque Cristo já levou no Calvário todas as minhas enfermidades, e pelas chagas, levou as minhas culpas, e pelas chagas de Cristo eu fui sarada. Então nós temos que viver assim, automaticamente teremos um coração mais leve, uma vida mais leve, uma situação de vida onde nós podemos olhar à nossa volta e dizer: verdadeiramente, Deus tem cuidado de mim, não por mérito, mas por bondade e graça. Aleluia. E aqui diz assim, no versículo 6, e se falará da força dos teus feitos terríveis, e contarei a tua grandeza. Ou seja, além de propagar as coisas gloriosas do Senhor, temos que falar também dos seus feitos terríveis, porque Deus é amor, mas é fogo consumidor. Não entre em terreno minado que não te pertence, porque às vezes nós tomamos partido e isso é contrário à natureza de Deus. A Bíblia diz que a sabedoria do alto, ela é sem partidarismo. A palavra de Deus diz que a sabedoria terrena é animal e diabólica. Está escrito em Tiago capítulo 3. Então não entre em terreno minado, querendo tomar o partido ou ouvindo alguma coisa e aderindo como se fosse verdade. Ei, diante de 2 ou 3 testemunhas, toda questão será decretada. Saiba de uma coisa: Deus quem nos ensinou essa postura, que a cada dia possamos vivê-la. A palavra de Deus nos diz no versículo 7, proferirão abundantemente a memória da tua grande bondade e cantarão a tua justiça. Proferir. Deus quer que venhamos a proferir a bondade dele. Diz assim: proferirão abundantemente a memória da tua grande bondade. Meu Deus, aleluia. E cantarão a tua justiça, que possamos proferir a bondade do Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que possamos proferir a justiça de Deus, porque a própria palavra de Deus diz que o trono de Deus está com base na sua justiça. Ei, Deus é um Deus justo, e por Ele ser justo, Ele age com justiça. Glorifique o nome do Senhor e espere nele, porque com certeza é Ele quem nos dá escape diante das adversidades da vida. A palavra de Deus nos diz no versículo 8: piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. Ei, se o Senhor sofreu no Calvário, não pense que você é uma vítima, que você não pode passar por sofrimento. Creia só numa coisa: o Senhor passa contigo. O Senhor passa contigo e você tem que passar pela prova dando glória a Deus, porque na adoração um milagre acontece. Diz a palavra de Deus no versículo 8, volta a dizer, né? Piedoso e benigno é o Senhor. Ponto, né? Temos que entender. Há uma vírgula, ou seja, de boa parada ali, né? Piedoso e benigno é o Senhor, e sofredor e de grande misericórdia. Se Ele é o nosso modelo, não temos que murmurar diante das situações difíceis, mas temos que crer que Ele vai passar conosco, aleluia, e o nosso barquinho não irá afundar, porque o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis, e só veremos o livramento do Senhor. Ei, olhe para o Senhor, Ele é o teu guia, e jamais te abandonará. Diz assim, no versículo 9, o Senhor é bom,
O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Ou seja, ele não faz acepção de pessoas. Mas se estivermos no centro da sua vontade, que é boa, agradável e perfeita, com certeza veremos a bênção do Senhor na terra dos viventes, aleluia, ainda na terra dos viventes, porque os mortos não louvam ao Senhor, diz a palavra. A Bíblia diz assim, os mortos não te louvam, Senhor. Então, Deus se alegra com o seu louvor, Deus se alegra com uma vida de adoração, Deus se alegra com uma vida de gratidão, e a palavra de Deus diz, o Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Que coisa linda! Ai de nós, se não fosse a misericórdia do Senhor, seríamos consumidos. Mas nós temos que propagar que a misericórdia, que a bondade do Senhor, estão sobre todos. Estão sobre todos. E a Bíblia nos declara em Isaías 64, versículo 4, que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. E se você tem esperado no Senhor através de uma vida de área de oração, de busca, de palavra, uma vida que tem a cada dia pedir a Deus, purifica minha mente, Senhor, para que a cada dia eu esteja centrado em Ti, no eterno, naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pensamos, pedimos, sentimos ou cremos. Então, com certeza, iremos ver o manifestar de Deus benéfico na terra dos viventes para com aqueles que esperam nele. E diz assim, para encerrar, no versículo 10, todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão, aleluia. Diz a palavra de Deus em Salmo 145, que discorri com vocês nessa manhã, nesse dia, ou seja, no versículo 10 encerro, todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Ei, eu tive câncer maligno, eu passei por tantas situações, passei por situações adversas, sentenças médicas, mas todo dia eu levantava do meu leito, olhava para o espelho, profetizando para mim mesmo e declarava, o Senhor é varão de guerra e Jeová é o seu nome. Eu olhava para o espelho e profetizava para mim mesmo, porque a palavra é vida, a palavra é cura, a palavra é renovo, e a Bíblia diz que operando Deus ninguém pode impedir. Eu olhava e declarava, essa sentença médica não vai prevalecer sobre a minha vida, sobre a minha história, porque Cristo levou sobre si as minhas dores, carregou consigo as minhas enfermidades, e pelas chagas de Cristo eu fui sarada, e a todos os dias eu ia para o hospital. Ou seja, todos os dias eu pensava, e quando eu ia para o hospital eu falava, o Senhor está à minha frente, o Senhor pelejará por mim, eu apenas irei me calar e crer no agir de Deus. E Deus se manifestava a cada momento que eu ali estava no hospital. Eu não me vitimizava, eu olhava para o alto e cria, o Senhor é o meu guia, o Senhor é o meu protetor, o Senhor é quem peleja por mim, o Senhor é quem vai à minha frente e tira do meio de nós todas as nossas enfermidades. Está escrito no Antigo Testamento e o Senhor confirma na Nova Aliança. E ali eu ia e profetizava, aproveitava que estava no hospital e ia nas alas das enfermarias, em alguns lugares da quimioterapia, da radioterapia, ia profetizar na vida das outras pessoas, estando com uma sentença na cabeça, mas declarando sempre, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quando nós não olhamos para as circunstâncias, nós não nos vitimizamos,
Mas quando nós entendemos o que está escrito em Salmo 34:5, olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Quando nós olhamos para o Senhor, nós não ficamos confundidos, porque cremos num Deus que faz milagre, e foi o que Deus fez, ao ponto de um médico não saber entender o meu laudo. Aleluia! Um forte abraço, primo, pastor Márcio. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Já estamos partindo para o encerramento dessa live. E eu quero dizer para vocês, meus queridos, não deixe as circunstâncias te pegarem de assalto. Não deixem as situações de sentença dizer que é o fim para você ou para sua família, quiçá para sua história de vida. Não deixe com que as más notícias te tirem do eixo da vontade de Deus. Não deixe que as pessoas digam quem você não é. Você tem uma identidade em Cristo, e isso é mais importante do que o que falam de ti. Como diz o pastor Marco antigamente, ele disse: não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. E é isso, essa é a nossa identidade, porque se nós formos levados pelas circunstâncias, seja bem-vinda, terapeuta Camila Reis, se nós formos levados pelas circunstâncias da vida, nós não vamos sair do lugar, nós não vamos avançar, nós ficaremos paralisados e seremos distraídos das situações da vida. E uma das armas letais de Satanás e seus demônios é o desânimo. Se ele te desanimar, ele conseguirá te fazer parar. E se você ficar olhando à sua volta, você será distraído. E o inimigo adora distrair os seus, os do Senhor, né? O inimigo adora distrair aqueles que têm a marca de Cristo. Não se distraia. Olhe para o alto, porque de lá vem um seu socorro. O seu socorro vem do Senhor dos Exércitos, que fez os céus e a terra e te formou de uma forma tão peculiar, tão sublime. Não segui por vista, segui por fé. Um forte abraço da pastora Rosane Soares de Souza, e saiba de uma coisa. Louve e exalte ao Senhor. Para isso nascemos, para o louvor da sua glória. Graça e paz.